O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudo para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano 2018. A lição que estamos desenvolvendo nesse trimestre refere-se ou é destinada às classes de jovens e adultos e tem por tema a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A lição presente que passamos a estudar neste momento é a lição já de número 7, com o título A Liberdade Cristã e o Amor ao Próximo. A nossa leitura bíblica, conforme nosso costume na Escola Bíblica Dominical, a proposta é no capítulo 8, do verso 1 até o verso 13, ou seja, todo o capítulo 8. Este texto do capítulo 8 estaremos lendo na sequência no desenvolvimento da própria lição hoje. Nosso texto áureo é o verso 13, quando está escrito: pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Repito de outra forma: pelo que se o alimento escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios capítulo 8, o verso 13. O nosso esboço, depois da introdução, desenvolve-se em 3 tópicos. Primeiro, quando ao conhecimento falta o amor. Segundo tópico, a consciência do mais fraco. E o terceiro, a resignação de Paulo. O primeiro tópico envolvendo os versos 1 a 6, já o tópico segundo, versos 7 a 13 do capítulo 8, e a expressão a resignação de Paulo desenvolvida toda no capítulo 9. Após esse desenvolvimento, concluímos então a nossa lição nesta noite.
A introdução. Dentro do nosso material de classe, resumimos o que agora lemos. Neste e nos próximos capítulos, o apóstolo Paulo orienta os coríntios sobre o uso que podiam ou não fazer de alimentos oferecidos aos ídolos. Na lição de hoje veremos, no capítulo 8 e 9, como ele estabelece o amor ao próximo como limite da nossa liberdade e em si mesmo oferece o exemplo de resignação dos seus próprios direitos por amor às almas daqueles a quem devia pregar o Evangelho, para que nada servisse de embaraço ou escândalo no seu ministério. Muito bem, o assunto que trazemos também é uma das perguntas que os coríntios traz para Paulo, e Paulo agora desenvolve a resposta. Mas observem, por favor, senhores professores, que o nosso assunto está sendo estudado com ênfase nos capítulos 8 e 9 desta carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, mas este assunto da sequência é seguido, tem continuação no capítulo 10 também, tanto que o final do capítulo claramente ele volta ao assunto do capítulo 8, encerrando ou reafirmando, concluindo a sua argumentação sobre este assunto, a liberdade cristã e o amor ao próximo. Agora, para a nossa atualidade, entendamos que as mesmas coisas sucedem hoje. Se no passado tinha o problema do alimento oferecido aos ídolos, e isso continua no nosso meio na presente geração. Existem muitos segmentos religiosos que têm como norma e costume, ou mesmo faz parte do ritual dessas instituições religiosas, o oferecimento de alimentos a ídolos, a personagens diversas tidas como divindades em maior ou menor grau, mas que não é o próprio Deus. Temos exemplos claros em festividades. No mês de julho temos também as ofertas distribuídas para crianças em sacrifício ou oferta a Cosme e Damião, e outros mais conforme o regionalismo no nosso Brasil e assim também por todo o mundo. Portanto, o assunto é bem atual, não é só uma história dos coríntios, não, é um assunto para agora, que nós precisamos conhecer muito bem. Muito bem, continuando, passando já ao primeiro tópico, quando ao conhecimento falta o amor. Capítulo 8, verso 1 a 6. Fazemos inicialmente a leitura desse texto do capítulo 8, que diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é, ou nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então esse é o assunto que temos para desenvolver
no dia de hoje, nessa lição de número 7, para a qual estamos dando o título A Liberdade Cristã e o Amor ao Próximo. Muito bem, observe no verso 1 que é outro dos questionamentos, mais um questionamento dos coríntios para Paulo. Vieram fazendo perguntas. No capítulo e lição anterior foi o assunto sobre o casamento. Eles perguntaram, Paulo respondeu, e agora capítulo 8, 9 e também 10, a resposta de Paulo quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. Dando sequência ao nosso estudo, indo para o nosso material de classe, observemos: quanto ao conhecimento, quando ao conhecimento falta o amor. Respondendo ainda às questões propostas pelos irmãos de Corinto, Paulo lida com a questão das coisas sacrificadas aos ídolos. Os gentios geralmente sacrificavam animais em honra aos seus falsos deuses, e era muito comum participar de banquetes onde as carnes desses animais eram servidas, seja nos próprios templos, seja comprando-as em açougues e servindo-as em casa. A ideia de se alimentar desses sacrifícios estava associada à crença de que os participantes naquele momento desfrutavam de comunhão e da bênção da divindade. Então observe como o alimento está ligado ao culto à divindade. Sendo mais forte na colocação e atentando para o tempo antigo e da própria lei, observe que haviam ofertas feitas a Deus de animais, de alimentos diversos, dos quais os sacerdotes participavam e também o povo participava. Então era uma refeição em comum dentro de um culto a Deus. Observe bem isto. E a idolatria tomava isso também como norma. Faziam festas, banquetes, e isso era como que uma oferta ou um ritual de adoração aos deuses no passado. Mas como dissemos, hoje mesmo temos muitas instituições religiosas fazendo também uso de algumas oferendas, alimentos que são distribuídos para os que estão participando do ritual, ou mesmo isso sendo cedido a outros fora também, como parte de alcançar outros para a mesma mesa e culto às divindades diversas. Então é assunto atual, repito, perdoe essa insistência, mas vejamos. Assim, tomando a palavra lá do capítulo 10, no verso 25, 26, 27, nós temos Paulo colocando: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então observe que Paulo fala de uma liberdade, sim, liberdade cristã, de se alimentar do que Deus colocou no mundo como alimento para o ser humano, mas nada de perguntar, para que se esteja envolvido em alguma coisa que não seja daquilo que seja destinado a Deus ou reconhecido como sendo dele, do Deus verdadeiro. Muito bem, depois de colocarmos estas palavras, indo para o segundo parágrafo do material de classe, resumo desta forma: mas os crentes coríntios que sabiam destas coisas
também sabiam, graças à revelação do Evangelho, que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Assim que para eles o alimento em si era tão comum como qualquer outro. Comiam então com a consciência tranquila. Paulo confirma a verdade de que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas o seu tom é de repreensão, a maneira como aplicavam esse conhecimento à prática. Muito bem, o que estamos falando é isso. Os coríntios, que tinham entendimento que aquilo não era nada, que os ídolos não eram nada, que as divindades não eram nada, ou como hoje também, muitos fazendo ofertas a entidades, pessoas tidas como santos, por exemplo, e não entendem que a eles não se deve dar culto algum, como também eles não estão ouvindo nada, porque todos que passaram dessa vida estão no pó, aguardando a ressurreição. Então acaba sendo um culto, uma oferenda aos mortos, e a palavra de Deus proíbe de uma forma bem clara a invocação dos mortos. Então há transgressão. Perdoe todos que nos ouvem, mas entendamos, no catolicismo, fazendo culto aos chamados santos, dirigindo-se a ele preces ou súplicas ou louvores, tudo isso é invocar a mortos, porque todos estão no pó aguardando a ressurreição. Então, eu comer alguma coisa oferecida a eles não é nada, porque eles não estão ouvindo nada, não sabem de nada, não estão recebendo nada. Nada demais. Neste particular, ele não tem poder para abençoar nem fazer mal. É uma palavra que está em Isaías, quando Deus fala dos ídolos. Não tem poder nenhum, nem para bem nem para mal. Tem olhos, não veem, tem pés, mas no caminho, tem mãos, mas não pegam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. E o Senhor discorre largamente sobre isso. Então, o alimento oferecido a eles não tem virtude nenhuma, nem a mais nem a menos. Isto é ciência. Assim, continuando, Paulo os repreende na verdade, porque eles faziam a observação, a colocação de um lado e esqueciam outro lado importante, que é o que nós apresentamos agora no parágrafo 3. O apóstolo explica que o conhecimento sem o amor é mais prejudicial do que benéfico, porque sozinha a ciência incha, ao passo que o amor edifica. Ou seja, além do conhecimento divino revelado no Evangelho, é necessário recebermos o amor de Deus para praticarmos esse conhecimento no seu verdadeiro espírito. Por isso, se alguém ama a Deus, se alguém verdadeiramente ama a Deus, andando de acordo com a medida de conhecimento que recebeu, esse é conhecido de Deus, conhecido dele. E será o apóstolo Paulo, quem apresentará os elementos que lhe faltavam para a compreensão adequada de todo o assunto. Então observe, Paulo coloca, não é nada tudo isso, mas cuidado, a ciência só incha. Precisamos ter amor, e sem o amor tudo praticamente se perde. Que adianta isso, aquilo outro, se me falta amor? Vai ser o assunto do capítulo 13 dessa nossa carta aos Coríntios. Muito bem, prossigamos um pouco mais, agora já entrando no tópico 2, cujo assunto é a consciência do mais fraco. Muito bem, dentro do nosso texto bíblico de estudo, capítulo 8, versos 7 a 13, eu faço a leitura deste texto neste momento. E assim está escrito: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo,
coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O texto em si, mas é bem claro. Se os ídolos não são nada, comer daquilo que alguém dedicou a eles, eles não receberam, eles não abençoaram, eles não amaldiçoaram, não tem poder nenhum, posso comer sossegado. Ciência. E se alguém é fraco, não tem firmeza na fé nisso ainda, pronto, vai estar com a consciência em peso. E aí o texto vai desenvolver, colocar mais palavras neste assunto. Assim, o nosso parágrafo primeiro, nesse segundo tópico, a consciência do mais fraco, do material de classe, extraímos este resumo. A questão das coisas sacrificadas aos ídolos, ao contrário do que os coríntios pensavam, não podia ser resolvida apenas pela consciência particular de cada um. Não bastava saber que o ídolo nada é. O problema estava na consciência alheia. Por isso, sem o amor, seria impossível ter uma visão apropriada de toda a questão. Nem em todos há conhecimento, ou seja, havia cristãos novos ou ainda fracos na fé, cuja consciência precisava se fortalecer melhor em graça. Estes não podiam seguir o exemplo dos mais fortes, comendo carnes de sacrifícios ou outros alimentos, sem se sentirem culpados de honrar os ídolos, ficando com a consciência contaminada, e perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então é assim que Paulo coloca. Para você não tem importância, você sabe que não é nada, não tem nada demais, mas e outros? E outros? E ele coloca de uma forma bem firme: nem em todos há conhecimento. Tem os fortes, mas tem os fracos. E nesse particular, alguns poderão ter a sua consciência contaminada, e perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E nisso não haverá culpa em nós? Pergunto eu agora. Não haverá culpa? Certamente pode haver culpa. Usando de uma expressão forte, Deus cobrará o sangue dele de nós? A perda dele nos será imputada como falta nossa no dia do juízo? Então é uma questão que se coloca em palavras diversas, mas não é suave, é com gravidade. Cristo morreu por eles, Jesus morreu para salvá-los, e a gente se delicia num alimento indiferente à sorte do irmão. É perigoso. Num segundo parágrafo, na nossa lição,
Nesse tópico 2, a consciência do mais fraco, podemos extrair isto. Como disse o apóstolo em outro lugar, num contexto muito semelhante: aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Por outro lado, Paulo está repreendendo aqui não os fracos, que não se sentiam seguros para comer qualquer coisa sem culpa, mas os que, considerando-se mais fortes, comiam à mesa dos ídolos, indiferentes ao escândalo que estavam provocando nas consciências alheias, induzindo-os a pecar. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. E como disse o Senhor Jesus: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Paulo é forte nessas colocações que traz aqui para nós. Você pode comer, mas será imputado a ti se o teu irmão se escandalizar ou vir a ser induzido a, sem fé, sem entendimento, participar e nisso se fazer culpado. Muito bem, uma palavra que está em Mateus, podemos estar observando, que é esse texto que está apresentado na própria lição: qualquer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. O quanto isso pode ser grave. Muito bem, observe que essa lição nossa está tratando esse assunto falando aos coríntios, mas o assunto também de alguma forma é tratado lá em Romanos. Em Romanos também fala desta forma, de que aquele que é forte, aquele que tem conhecimento, que saiba andar com os fracos, ou viver com os fracos. É necessário pela ciência? Não, pelo amor. Cuidado para com eles. Muito bem. Observando outra vez a palavra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 25, que foi lido anteriormente e que disse: comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. 27, observe a liberdade que Paulo deu. Verso 27: e se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas o texto continua no capítulo 10, verso 28: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois, ou porque a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também
em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim os possam ou se possam salvar. Observe como Paulo dá liberdade mesmo. Pode. Para aí. Mas se há um indício de alguém estar entendendo que você não devia participar, então se recua, por causa da consciência dele. Ele vai te julgar, ele vai te condenar. Agora, consideremos um pouco mais esse particular. Nós falamos de fraco, do irmão recém-chegado, que ainda não tem entendimento ou firmeza da liberdade que há em Cristo Jesus. E eu pergunto, e o idólatra? O que está, digamos assim, apresentando aquele material seu ídolo, não vai te estranhar você participando da mesa dele? Ele não vai ser entendido assim, ele prega aquele lá, mas também serve ao meu ídolo, ao meu Deus. Então não é só de crente para crente, crente forte para crente fraco. É o do que deve ser luz, para mostrar, dar o exemplo para o que ainda está em trevas. Senão ele vai achar que está tudo igual, e pode até querer ir para a igreja para participar também das coisas da igreja, como uma confraternização mútua. Seu Deus, o meu Deus, não tem diferença. Você comeu das coisas do meu Deus, eu vou lá também participar do seu, colocando Deus no nível dos ídolos. Então as coisas complicam bastante. Precisamos ter posição firme nisso, que muitos, por causa de desfrutar de uma cocada, de um docinho, de uma carne, não cuida da santidade de Deus e do cuidado com o exemplo que deve dar para fiéis, crentes, ou para infiéis. Como vão condenar a idolatria se eu participo das coisas deles? Está bem perigoso esse assunto. Mas continuemos um pouco mais nesta nossa colocação, indo para um parágrafo 3, nesse tópico 2, a consciência do mais fraco. A solução proposta por Paulo parece radical, mas é a única em que a verdade ou a fé opera pelo amor. Se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha como que é forte. Continuando o texto, em outras palavras, ainda que eu tenha plena consciência da minha liberdade em Cristo, essa liberdade está condicionada à consciência que o próximo tem da minha liberdade. A minha liberdade vai até onde vai a liberdade do meu irmão e do mais fraco. Se isso nos parece duro demais, na sequência veremos como o apóstolo nos incentiva, oferecendo a si mesmo como um contundente exemplo de resignação. Paulo fala, mas vive o que fala, ensina e pratica o que ensina. Isso que é importante, porque pode ser que muitos coloquem a palavra corretamente no sermão, mas depois vivem diferentemente. Um dia ele será pego, aí a pessoa vai questionar. Então é uma hipocrisia. Para os outros o ensino é esse, a prática é outra, e nisso o nome do Senhor será blasfemado e nos tornamos culpados. Então observe como a coisa é forte e é séria. Muito bem, assim, dando continuidade, mais algumas palavras, vamos estar vendo
o tópico 3 com o título A Resignação de Paulo. Aí envolve todo o capítulo 9, do verso 1 ao 27, mas também atente que eu vou estar indo ao capítulo 10, porque no capítulo 10 ainda temos mais coisas, que é a continuidade deste assunto. O capítulo 9, por ser longo aqui nesta exposição, eu estou selecionando os principais versos e colocando assim no capítulo 9, do verso 1 até o verso 6. Paulo diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então observe que Paulo já entra forte aqui. Não é ele apóstolo? Não foi ele que pregou para eles? Então ele pode usar de toda a liberdade? Por direito teria liberdade. Verso 14, continua: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Verso 18: logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Ainda no capítulo 9, agora o verso 19, também nesse texto seleciono alguns versos. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Cuidado, abre parênteses, não estando sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Verso 22: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Depois no verso 25: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então observe que Paulo não fala somente de comer ou deixar de comer alguma coisa. Ele renuncia o que precisar renunciar. Ele põe como alvo principal ganhar a alma. Agora, cuidado, ele não faz as coisas erradas que os outros fazem. Isso que nós precisamos entender. Se juntar pregando o Evangelho aos que usam da droga, eu não devo usar. Eu não devo discriminá-los, devo amá-los, anunciar o Evangelho, a libertação de Cristo, a salvação, a mudança de vida, tudo isso, mas não participando.
daquilo. E assim em outros níveis, em outras situações. É amar, estar junto, como Jesus disse: quem é que precisa de médico? Os enfermos. Os enfermos. Então me achego, sem acepção de pessoa, com cuidado para ganhá-los, trazer cura, e não participando das coisas erradas. Aí que está o detalhe. Por isso que a palavra diz: procurar salvar alguns, como tirando do fogo, tição tirado do fogo, mas cuidado para não se contaminar, aborrecendo toda roupa manchada de sangue, ou seja, agindo, indo ao encontro, mas não se deixando contaminar. Isso que nós precisamos, estar atento. Muito bem, esse é o texto, na verdade. Agora, passando à frente, nesse tópico 3, a resignação de Paulo, um primeiro parágrafo. O apóstolo, ou o propósito das considerações que o apóstolo faz neste capítulo, tanto é de exortar os coríntios à vivência do que acabara de ensinar, como também pontuar as características exclusivas do seu ministério, que deveriam calar quaisquer insinuações em contrário, que porventura alguém levantasse contra a sua integridade e dedicação. Para isso ele menciona os privilégios que havia recebido pela graça de Deus, inclusive de ter visto ao Senhor Jesus, a confirmação divina do seu ministério visível nos próprios coríntios, salvos em Cristo. E apesar de tudo isso, ele abrira mão de direitos que outros apóstolos usufruíam sem recriminações, como casar-se e deixar o trabalho secular para dedicar-se inteiramente ao ministério da palavra. Para sublinhar sua abnegação, apresenta o testemunho da Escritura em favor dos seus direitos como ministro do Evangelho, que resume na expressão do próprio Senhor: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora a gente entende. Paulo continuava ainda a trabalhar com tendas e nem queria saber de ajuda financeira dos coríntios ou de qualquer igreja. Nunca pediu isso e nem quer, para não macular o propósito que já vem vindo através dos tempos. Ou seja, digno é o obreiro do seu salário, mas não quer nem saber do salário. Ele quer pregar o Evangelho, fazer aquilo que Deus mandou, e não ter no salário uma oportunidade de alguém dizer: mas também ele prega o Evangelho e ele dedica porque é o ganha-pão dele. Não, Paulo trabalhava em tendas para se sustentar e saía pelo mundo, renunciando a umas e outras coisas mais, como o próprio casamento. Então observe, esse é um direito. Agora volta um pouquinho, e que está relacionado ao princípio. Ou seja, quem está trabalhando no santuário tem direito de comer do santuário. Os sacerdotes, vocês não lembram que na lei determinava-se gravemente que o dízimo tem que ser dado lá no templo? Não lembram que dos sacrifícios, como por exemplo da expiação do pecado, os sacerdotes comiam daquilo? Não lembram os irmãos que dos sacrifícios pacíficos, o peito e o ombro direito do sacrifício dos animais sacrificados pertencia aos sacerdotes, à classe sacerdotal? Que das ofertas e manjares, uma porção, uma mão cheia era colocada no fogo, e o restante do bolo, da farinha, do que trouxeram de oferta ao Senhor, era para eles. Observe, então Paulo tinha direito, mas renunciou a tudo isso.
Agora, por favor, quero colocar agora no sentido contrário. Se nós participarmos das coisas dos ídolos, nós estamos fazendo como aqueles que estão no santuário dos ídolos. Perceberam a gravidade? Então a minha liberdade macula outra coisa: um respeito a Deus, a consciência dos fracos e até dos infiéis. Ele fala mal do meu Deus, mas na hora do churrasquinho, do docinho, ele está lá, firminho. Observe bem, perdoa a minha colocação, mas eles vão entender isso, e Deus será blasfemado por eles, o Deus que é verdadeiro. Então é uma coisa muito séria. Assim, eu quero ler no capítulo 10, o verso 18. Vede a Israel segundo a carne: os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar? Entenderam a pergunta? Repito o texto: vede a Israel segundo a carne: os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? É o que eu acabei de falar. Quem participa do altar alimenta-se. Agora coloque isso de contrário: quem está participando do alimento está junto ao altar. Continua o texto: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Voltemos tudo. Então, quem está participando das coisas que por aí em instituições religiosas se dedica a divindades, quaisquer que sejam elas, máximas ou menores, estão participando da mesa dos demônios. Então, essa ciência nós temos. Não há temor em nós em estarmos nos envolvendo com isso. Por isso agora eu retrocedo. Se eu tenho liberdade para comer, porque é oferecido aos ídolos, não é nada, porque os ídolos não são nada, mas por que muitos ficaram endemoniados? Por que muitos ficaram enfermos? Usando de uma tal liberdade, não tiveram respeito ao nome do Senhor. Fizeram os participantes da mesa dos demônios. No passado só? No presente. Outra vez eu falo. Então o assunto é grave, é muito grave. E sei de quantos crentes nossos aqui que participam. Não tem importância, o ídolo não é nada. Mas você está participando daquilo que é colocado na mesa dos demônios. Não é eu que estou dizendo. É 1 Coríntios, capítulo 10. Observe do verso 18 até o verso 20. Pelo que nós vemos que o assunto do capítulo 10 está ligado, é a continuação do capítulo 8 e do capítulo 9. Então é algo muito sério para alguém ficar brincando. Perdoe a colocação, não está relacionado a ídolos, mas a chamada Páscoa, que não é Páscoa. Eu participando daquilo que não é Páscoa, dizendo que estou ofendendo a quem? A Deus, e contrariando o mandamento certo. Continuando, passando a um segundo parágrafo, no tópico 3, a resignação de Paulo. Para entendermos por que então o apóstolo abriu mão dos seus direitos mais inquestionáveis, precisamos considerar que, no caso particular de Paulo, qualquer coisa poderia ser usada pelos seus opositores para difamar e caluniar seu ministério, embaraçando o caminho daqueles aos quais ele pregava.
chamado para anunciar o Evangelho tanto a judeus como gentios, ele se propôs fazer de tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns, sabendo que, abrindo mão de seus privilégios, ele poderia ganhar ainda mais. Além disso, ele visualizava ou vislumbrava o ministério como o supremo propósito de Deus para a sua vida, para o qual todo o esforço, todo o empenho, toda a renúncia valeria a pena, pois isso seria glória para ele no presente e no porvir, recompensa e coroa de vitória. Então observem esta lição, muito propícia no tempo de hoje. Agora tentem os professores que o texto não é tão claro como a expressão da minha voz. Então não esqueçam de ter em conta o áudio gravado para complementar o que está escrito na folha. Por isso nós temos esse estudo com os professores. É a folha e mais alguma coisa que Deus nos faz lembrar e colocar ainda há tempo. Continuando um pouco mais, para encerrarmos a lição, partindo para a nossa conclusão, nada mais segundo o nosso modo de colocar na escola bíblica dominical, o texto, em resumo, é que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Todos sabemos. Mas quando somos chamados a renunciar àquilo que temos por direito nosso, em benefício do outro, aí podemos provar, testar, se realmente o amamos e saber se estamos mais próximos do exemplo, não só de Paulo, mas do próprio Jesus, que abriu mão de tudo por amor de nós. Então, consideremos isso. Nossa conclusão: se a pergunta que deu origem a tudo isso foi aquela, no verso 1 do capítulo 8, quantas coisas sacrificadas aos ídolos, até hoje a gente percebe discussão e muitos achando que tem liberdade para fazer o que querem, mas esquecem do amor e do temor a Deus. Amor e temor a Deus. Perdoe, ainda nessa conclusão, a nossa lição com esse título, a liberdade cristã e o amor ao próximo, não colocou, mas eu falei agora, o temor a Deus. Mas no capítulo 10 desta carta aos Coríntios, versos 22 e 23, temos ainda essa colocação de Paulo: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Só essa palavra já dá para a gente parar um pouco. Quer dizer que não é só questão de amar ao próximo, o irmão fraco e aquele que ainda não está na luz. E o temor a Deus. Perceberam bem esse verso 22? Irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Vou trocar a palavra. Vamos provocar a Deus? Aí o 23 conclui: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 24, ninguém busque próprio proveito, antes cada um o que é de outros. Amém. Esta é a lei do amor, dentro dessa colocação desses capítulos 8 e 9, na nossa folha, mas lembrando e sendo colocado que o 10 é continuação e conclusão de todo este assunto. Assim posto, lembremos que nossa
lição de número 7, dentro da carta aos Coríntios, com o título A Liberdade Cristã e o Amor ao Próximo, teve como desenvolvimento os tópicos: quando ao conhecimento falta o amor. E colocamos agora também: e falta temor a Deus. 2, a consciência do mais fraco. E 3, a resignação de Paulo. Passando por esses tópicos no nosso desenvolvimento, lembremos do texto áureo: pelo que se o manjar, o alimento, escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.